Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Há três coisas que eu quero me referir hoje. Uma é quando, há algum tempo atrás, quando a medicação afloxetina foi lançada com a primeira marca comercial, deve ter em torno de 25, 30 anos, uma reportagem que apareceu chamando essa medicação de pílula da felicidade. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é quando as pessoas querem se curar de ansiedade. E a terceira coisa é quando as pessoas se referem à cura de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e o que se trata no TDAH. Como de resto, sempre eu estou insistindo aqui, psiquiatria é cheia de palavras totalmente conhecidas e abarrotada de conceitos falsos e equivocados ou de senso comum sobre o exercício da psiquiatria. A primeira é essa que eu vou citar, aproveitando que eu iniciei por ela. Muitas vezes as pessoas, eu pergunto ao paciente que tem queixas depressivas, por exemplo, um paciente tem um diagnóstico de depressão, e eu pergunto a ele qual é o objetivo dele no tratamento, o que ele espera do tratamento. Fazendo parêntese, para mim é sempre importante saber qual é a expectativa do paciente, para que eu não caia na armadilha de eu ter uma expectativa e ele ter outra e nós dois não nos encontrarmos, sermos expectativas paralelas. E muitas vezes o paciente diz, doutor, eu quero ficar bom, eu quero ser feliz. O que eu vou dizer agora é uma força de expressão que eu estou usando aqui, eu digo de uma forma mais palatável, mais fácil de ser entendida. Mas, resumidamente, o que eu digo é, felicidade não é um conceito psiquiátrico. Felicidade e infelicidade são conceitos ligados à existência do ser humano, à sua forma de viver sua vida. O que nós tratamos é a tristeza patológica, ou seja, a depressão. E aí eu vou voltar a citar, eu já me referi a isso, mas eu considero importante. Na depressão, como de resto em todos os tratamentos psiquiátricos, toda a função do remédio é remover, entre aspas, porque nem sempre a gente consegue, mas vou deixar essa força de expressão aí, é remover um problema. Mas o remédio não acrescenta soluções. Se há um problema leve, a busca da solução pode incluí-lo. Se há um problema grave, ou seja, a pessoa está partindo de sintomatologias bastante pronunciadas ou intensamente prejudiciais a si, o fato de nós voltarmos ao normal dele, e isso é importante porque eu sempre friso com o paciente, o que o remédio traz à pessoa ao normal dele, não o normal ideal. Normal no sentido que é habitual dele. Se a pessoa está com um quadro de depressão há 2, 3 meses, está com baixo rendimento ou não está trabalhando, sentimento de impotência, de destruição, de ruína, de tristeza profunda, ideação claras ou veladas de suicídio. Se a pessoa está nesse estado, quando ele voltar, se o remédio conseguir cumprir a função dele e ele voltar para a normalidade, é a normalidade dele. E na normalidade dele, ele poderá ser uma pessoa feliz ou infeliz, com sucesso ou sem sucesso. Claro, se os sintomas do transtorno psiquiátrico vierem atrapalhando a vida dele, ao serem removidos, nós tiramos um obstáculo ao progresso dele.
Mas o mero fato de remover um obstáculo não faz com que as pessoas caminhem em direção a uma vida proveitosa. Não ao sucesso, porque o sucesso é uma palavra terrível. Sucesso obriga a pessoa a ser feliz e a ter êxito, quando tudo isso são médias na vida da gente. Então o que nós buscamos é remover os obstáculos de um paciente deprimido, que seria o quadro depressivo que ele está. Ao fazer isso, ele vai se deparar, ele vai encontrar-se consigo. Ao encontrar-se consigo, ele vai ver quais são as metas dele, o que ele pode fazer. Ou seja, o tratamento dá a ele a possibilidade de buscar o caminho dele, que estaria sendo dificultada pelo transtorno psiquiátrico. Passando para o segundo item que eu me referi, é quando a pessoa chega buscando cura de ansiedade. Como se um indivíduo sadio fosse um indivíduo que nunca ficasse ansioso. Não, não é isso. A ansiedade que é tratável e que nós podemos tratar é aquela que está hiperdimensionada em relação ao contexto, é aquela que traz um prejuízo intenso à vida da pessoa, tanto em termos de sofrimento quanto em termos de produtividade da vida. Essa ansiedade, que seria uma ansiedade patológica, é que pode ser tratada com remédio. Mas absolutamente não significa que uma pessoa tratada com uma medicação ansiolítica, uma das medicações ansiolíticas que nós usamos, essa pessoa está sem estar no quadro que originou o tratamento, mas enfrenta um desemprego ou um diagnóstico de uma doença grave. Ela terá o direito de ficar angustiada em relação ao seu futuro, já que a ansiedade é sempre uma antecipação negativa do futuro. Portanto, o ser humano normal, a todo momento ou muito frequentemente, se depara com situações em que coloca uma interrogação em relação ao futuro. Só que o que nós chamamos de pessoas sadias são aquelas pessoas em que a ansiedade é proporcional ao que acontece. E a situação tomando um caminho de resolução, a ansiedade desaparece. A ansiedade é patológica quando não tem uma situação externamente vista como responsável pela situação, ou existe a situação e a pessoa dá uma resposta tão excessiva que não consegue encontrar um caminho de solução. Portanto, não se cura a ansiedade, se trata a ansiedade patológica. A terceira coisa, essa também é extremamente importante. TDAH é um transtorno do desenvolvimento. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno do desenvolvimento. Portanto, ao longo da vida da pessoa, boa parte das pessoas preservarão alguns dos sintomas do TDAH. O que acontece com o crescimento e a maturação, o amadurecimento das pessoas, é que os sintomas a apresentação do TDAH pode ir se modificando de acordo com o grau de amadurecimento da pessoa, de acordo com o contexto onde ela está. Portanto, algumas coisas que são mais factíveis de encontrar no TDAH adulto, elas não poderão aparecer na criança. Então, questões de relacionamento afetivo, elas só aparecerão mais tarde, quando esses relacionamentos afetivos aparecerem na vida da pessoa. Não aparecerão na infância ou na primeira adolescência. A mesma coisa é cobrança. Em relação à escola, é um tipo de cobrança única. Pode ser que a criança comece a lidar bem com isso, mas ao longo da vida, as demandas de trabalho são diferentes das demandas de escola. Ela terá uma nova fonte de desafio para lidar. E aí vem a coisa que eu considero talvez o fecho em relação ao dia de hoje. Bom, o que o remédio de TDAH faz por um paciente TDAH? A mesma coisa que esse óculos faz em relação à minha miopia. Ele corrige funcionalmente. Ele não cura TDAH. O uso da medicação, a hora que eu tiro o óculos,
Minha miopia está presente. Ponho o óculos, eu tenho uma correção da minha miopia, o que torna minha vida muito mais fácil de ser vivida. A medicação do TDAH, ela cumpre essa função. Para as pessoas que se dão bem com elas, momentaneamente, durante o tempo de ação dela, elas são capazes de corrigir funcionalmente os problemas que ela tenha, seja da hiperatividade ou seja da desatenção. Cessado o efeito do remédio, a pessoa terá que lidar com a sua, entre aspas, miopia, ou seja, com o seu TDAH, que, como eu disse, é um transtorno do desenvolvimento, portanto, estará sempre presente na vida da pessoa. Por isso que o tratamento de TDAH não deve e não pode ser limitado exclusivamente à medicação. Porque colocar-se toda a eficácia do tratamento, ou volta àquilo que eu me referia lá no começo, qual é a expectativa do paciente ou do familiar? Se a expectativa do paciente ou do familiar é que ao usar o remédio, imediatamente tudo se resolva na vida, todos os problemas que foram construídos ao longo do tempo se resolvam, o médico, o psiquiatra, ele sabe que não é assim. Mas a família precisa saber, o paciente precisa saber de que uma adolescente, já adulto jovem, que vem há anos brigando com a dificuldade dele lidar com o sistema educacional e com a pressão de estudo, que sistematicamente usa a frase "não gosto de estudar", que ao tomar o remédio e funcionalmente naquele momento ele começa a ter os sintomas melhorados durante o tempo de ação do remédio, ou seja, algumas horas, mesmo o remédio que dura mais tempo, dura cerca de 8 horas. Portanto, se a expectativa é, eu estou tomando o remédio há 2 semanas, mas minhas notas não melhoraram. Claro. O remédio para TDAH não é pílula de conhecimento, o fosso cavado ao longo do tempo, no caso da desatenção do conhecimento, o buraco que se cavou no conhecimento da pessoa não vai ser suprido pelo remédio que ele está tomando. Ele apenas passa a ter a possibilidade de lidar com o estudo. Mas se aquilo para ele se torna difícil, porque é um acúmulo de coisas, estudar matemática e física, por exemplo, não é porque ele está tomando o remédio que ele terá vontade de estudar. O remédio não cria uma vontade artificial. O remédio, eu vou fazer uma comparação com os remédios usados para distúrbio eréctil, né? A sildenafila, tadalafila, que tem nomes comerciais, mas que as pessoas conhecem. Esses remédios, eles são úteis para quando a pessoa tem o desejo, mas não pode, por uma razão física, ter a concretização. Pacientes com lesões medulares, pacientes diabéticos graves que têm lesões neurológicas, pacientes com quadros de ansiedade e desempenho, essas pessoas, elas têm o desejo, elas não têm a possibilidade momentânea de concretização. Então, para essas pessoas, o remédio funciona. Mas uma pessoa deprimida, por exemplo, basicamente ela não tem o desejo, porque todo o sentimento de prazer da vida dela desapareceu. Então, esses remédios para disfunção erétil não funcionarão. Similarmente, os remédios para TDAH, eles funcionam porque a pessoa tem TDAH. Eles não aumentam o desempenho de quem não tem. Voltando para a minha analogia com óculos, o fato do óculos corrigir a minha miopia, me tornando uma pessoa que vê melhor, não faz com que uma pessoa que não tenha miopia, ao colocar meu óculos, passe a enxergar melhor. Pelo contrário, ela vai enxergar pior. As medicações de TDAH usadas por pessoas que não têm TDAH funcionam simplesmente como no dia a dia se chama de arrebite. Funcionam apenas pelo poder estimulante dela. A pessoa tem um ganho da energia para fazer as coisas, mas não corrige nem potencializa funções normais da pessoa. Espero que haja sido útil.